Amém, amém. Podem sentar, queridos. Amados, semana passada eu comecei a pregar uma série de ministrações aqui com o título Desfazendo as Obras do Diabo. E eu deixei para vocês muito claro e falei de forma muito clara que Satanás, assim como Deus, Satanás tem um plano também. Só que o plano dele é de destruir as obras de Deus na nossa vida. Mas, diz a palavra, que o Filho de Deus se manifestou para destruir todo e qualquer plano do inferno contra a minha vida e contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí entenda, semana passada eu falei sobre a primeira obra, a obra de habitação, a obra onde o inimigo habita, que é a injustiça, o erro, né? Satanás, ele habita no meio do erro, da injustiça. E hoje eu quero falar com você sobre a segunda obra do inferno, que é o distanciamento, a obra da inimizade. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo, quando fala aos nossos irmãos aqui de Éfeso, aos Efésios, se você for ler o capítulo de número 2, você vai ver que ele está falando sobre salvação, sobre estarmos juntos e próximos de Cristo. E ele diz, olha, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, eu e você, a única coisa que fazemos em relação à nossa salvação é crer em Jesus, porque Ele é que nos dá a salvação. Só que se você for transcorrer o capítulo de número 2, você vai ver que começa um problema entre os gentios e os judeus. Para quem não sabe quem são os gentios são aqueles que não eram judeus e que a salvação os alcançou. Então eu e você somos gentios, pessoas para a qual, podemos dizer assim, a salvação não veio, mas que literalmente Ele nos enxertou logo após isso. E começou essa guerra de situação, e ele diz, olha, entendam uma coisa, antes tanto os judeus quanto os gentios, todos vocês estavam perdidos, vocês estavam distantes, vocês não eram ninguém, mas o sangue de Jesus que nos purifica, nos lava e nos protege de todo o pecado, Ele nos comprou e nos fez seus filhos e nos trouxe para próximo e reativou e nos realinhou e nos religou com Deus Pai, e nós agora não estamos mais distantes de Deus, mas nós agora estamos próximos. Graças a Deus, nós estamos próximos, nós estamos juntos, nós fazemos parte agora de uma família na fé. Agora nós temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Agora nós temos comunhão com o Senhor, porque, queridos, esse é o plano de Deus e você precisa colocar isso em mente. Deus nos fez seres sociáveis. Deus nos fez seres sociáveis. O Senhor, falando em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 18, diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. Não é bom que o homem esteja sozinho, não é bom que o homem ande sozinho. Então entenda, desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus criou-nos para relacionamento. Desde o princípio, a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para relacionamentos. Deus nos criou para relacionamentos. Seja para relacionamento com Deus, seja para relacionamento com a própria criação, e seja para relacionamento com as pessoas. Porque você precisa colocar em mente, nós não fomos feitos para vivermos isolados. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Entenda uma coisa, eu e você fomos feitos pelo Senhor para estarmos em comunhão com Cristo, com o Deus da nossa vida e com os nossos irmãos. Só para você ter uma noção, meu queridão, o próprio Deus diz a palavra que ao entardecer Ele vinha tomar um chazinho da tarde com Adão e com Eva no jardim, bater um papo, chá das 5,
E eu até brinquei hoje de manhã, quem sabe com um biscoitinho britânico ainda e um chazinho inglês. Aleluia. Por quê? Porque Deus nos fez assim, amados. Deus nos fez para estar junto. Deus nos fez para estarmos próximos uns dos outros. Deus nos fez para estarmos em união com Ele e em união com os nossos irmãos. Porque a unidade, a união, ela pressupõe duas direções. Uma unidade, uma união na vertical, entre eu e Deus, entre eu e o meu Senhor, e uma unidade na horizontal, entre eu e os meus irmãos. Então você precisa entender que viver isolado, escuta, viver isolado depõe contra o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Viver isolado depõe contra tudo aquilo que o Senhor planejou para eu e para você. Nós precisamos nos relacionar com pessoas e com Deus, apesar das dificuldades que esses relacionamentos nos trazem. Porque, irmãos, se relacionar com pessoas não é fácil. Claro que não é, irmãos. Cada um de nós tem um jeito, cada um de nós tem uma cultura, foi criado de uma forma, tem um pensamento. Irmãos, pasmem vocês, irmãos. Cada um pensa de uma forma, cada um tem um jeito. Nós temos irmãos que conseguem ter o disparate, irmãos, de ter o coração tão assim que torcem pelo Palmeiras, irmãos. E outros torcem pelo Flamengo com sabedoria de coração, aleluia. Para você ver como é que Deus nos faz tão diferente. Eu brinco só para descontrair um pouquinho, mas para que você entenda que nós somos seres diferentes. Cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma forma, cada um tem o seu jeito de ser. E ainda mais no nosso Brasil, que é literalmente de dimensões continentais, irmãos. Você chega no sul do país, é uma cultura, você chega no norte do país, é outra. Nós somos diferentes. E Brasília, Distrito Federal, está na meiuca disso, parece um caldeirão de cultura, né? Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, queridão. É difícil. Mas apesar de toda a dificuldade da unidade na união, o Senhor nos chamou para estarmos próximos de Deus e dos nossos irmãos. O Senhor nos chamou para andarmos juntos. O Senhor nos chamou para não estarmos distantes, mas para estarmos próximos. O Senhor não nos chamou para andarmos sozinhos, mas o Senhor nos chamou para andarmos com pessoas. Sabe por quê? Porque sozinho você pode até talvez andar mais rápido, mas com pessoas, acompanhados de pessoas, você vai mais longe. Porque sozinho você vai querer desistir, você vai querer parar. Mas quando você tem pessoas perto, você permanece, você fica de pé. E nós vivemos hoje uma geração muito distante. E apesar dessa geração às vezes estar ao lado, mas ela não está junto. Às vezes essa geração está até próxima, mas está distante de sentimento. Às vezes essa geração até fala. Às vezes essa geração até fala como crente, até diz como crente, até canta como crente, até fala glória a Deus como crente, mas como diz o próprio Senhor, essa geração me adora com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Uma geração que não está próxima, uma geração que está distante em sentimento, em relacionamento, uma geração que se preocupa apenas consigo e com a sua vontade, com o seu prazer. Entenda uma coisa, meu amado. Eu falei isso aqui semana passada, sobre a obra do inimigo, a base da injustiça, a obra da habitação do inimigo, a injustiça, o erro. E eu falei semana passada que a base da injustiça é a indiferença que você tem por Deus e pelos outros, e o egoísmo de pensar apenas em si. Porque todas as vezes que você pensa apenas em si, você não se preocupa em pecar contra o seu irmão, em pecar contra a sua casa, em pecar contra a sua igreja, em pecar contra a sua família, em pecar contra Deus.
Quando você simplesmente está tendo o egoísmo de pensar apenas nesse buraquinho que está aqui no meio da sua barriguinha, você se mergulha na sua própria vontade, mergulha dentro do seu próprio ego, você não fica preocupado com os outros. A tendência que você tem de errar na vida é grande. E se a base da injustiça é o erro e o egoísmo, essa geração se familiarizou em viver a justiça, a injustiça e o egoísmo. E assim se distanciando cada vez mais um dos outros e de Deus. O pecado, a injustiça, é a habitação do maligno. E quando você resolve viver dessa forma, você vive a segunda obra do inferno, que é o distanciamento. Você fica distante. Você fica a obra da separação, a obra da inimizade. Quando nós cometemos erros, nós nos distanciamos uns dos outros. Quando nós cometemos erro contra Deus, nós nos distanciamos de Deus, porque a palavra diz: mas as suas maldades separam você do seu Deus. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Se nós cometemos justiça contra o nosso irmão, nós nos separamos dele. Se nós cometemos injustiça contra Deus, nós nos separamos dele. E entenda, o objetivo do inferno sempre vai ser atacar a sua comunhão com Deus e com seu irmão. Esse vai ser o objetivo do inferno. Você está me entendendo, crente? Sim ou não? Esse é o objetivo do inferno, é atacar a sua comunhão com os crentes, atacar a sua comunhão com Deus. Sabe por quê, queridos? Porque ele não quer, escuta, Satanás não quer que você viva o que é direito seu. Você está entendendo? Satanás não quer que você viva o que é direito seu. Sabe por quê? Porque antes nós estávamos órfãos, mas agora nós somos da família de Deus. Antes nós estávamos perdidos, mas agora o seu amor nos encontrou. Antes nós estávamos distantes, mas agora o sangue de Jesus nos trouxe para perto. E agora nós estamos em família. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário me uniu novamente com Deus e me trouxe comunhão com os meus irmãos. Mas Satanás não quer que você viva isso. Ele não quer que você viva isso. Entenda, Efésios 2,19 diz: vocês já não são mais estrangeiros, vocês já não são forasteiros, mas vocês são co-cidadãos dos santos e são filhos da família de Deus. Você agora tem uma família, queridos. Você tem alguém que está próximo de você. Agora você entende porque a cruz do Calvário tem aquele formato. Agora você entende porque a cruz tem aquele formato, uma haste na vertical, porque ali foi restabelecida a sua comunhão com Deus, e uma haste na horizontal para mostrar que o sangue de Jesus te dá a condição de se relacionar com seu irmão. E a base do evangelho de Jesus é que nós tenhamos comunhão e nós possamos viver a família da fé. Quando você é filho, você pertence a uma família. E na família a comunhão é essencial. O inimigo, escuta, o inimigo é um desgraçado, literalmente. É aquele que está excluído da graça. E ele não pode viver a comunhão dos santos, e ele não tem família para pertencer. Ele é um distanciado, ele é um excluído, ele é um separado, e ele quer que você seja dessa mesma forma. Ele quer que você fique desse mesmo jeito. O objetivo do inferno será sempre atacar a comunhão, afastando você de Cristo e dos santos. Esse é o objetivo de Satanás, a obra de Satanás, a obra do distanciamento, para que você fique distante de Deus e dos seus irmãos. Primeiro ele começa atacando a sua comunhão com os irmãos, e depois ele ataca a sua comunhão com Deus. Primeiro ele destrói na horizontal, e depois ele destrói na vertical. Por quê? Porque ele quer isolar você. O objetivo do inferno é isolar a sua vida. O objetivo do inferno é que você fique distante de todas as pessoas. O objetivo do inferno é que você fique distante de Deus. O objetivo do inferno é que você seja um excluído, como ele é um excluído. Esse é o objetivo de Satanás, irmãos.
Entenda uma coisa, nós sempre falamos isso, nem tudo na vida é espiritual, mas tudo se discerne espiritualmente. Tudo na nossa vida acontece, tem um porquê espiritual por detrás dela acontecendo. E você precisa ter a sabedoria e o entendimento, saber isso. Não é normal que no momento em que você erra, peque, se entristeça ou aceite uma flecha de Satanás, uma das primeiras coisas que ele faz é fazer com que você se isole. Olha como foi com Adão. Quando Adão peca, primeira coisa ele diz: eu estive nu e me envergonhei, e por isso, eu estava nu, me envergonhei, e por isso eu me escondi. Eu me isolei. Eu fiquei distante. Queridos, entenda uma coisa. A palavra de Deus diz para que você não peque. A palavra de Jesus diz assim: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas, se pecardes, tendes um advogado no céu, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Presta atenção numa coisa. Que Deus traga sobre você a essência de filho sobre o teu coração, para que você entenda que papai te ama e papai te perdoa. Isso não é motivo para você pecar contra ele e simplesmente você cuspir na face dele, não, porque se você for aperfeiçoado em amor, isso não está mais no teu coração. Mas entenda, se você está vivendo em Cristo e se por um acaso você pecar, lembre-se que você é filho amado de Deus Pai, e você pode correr para os braços dele em arrependimento, que ele está pronto a te perdoar e te dar uma nova vida. Não entre no joguinho do inferno e não se exclua da graça de Deus, porque Deus não está aqui para te excluir da graça. Deus está aqui para te conectar aos céus e te fazer ter relacionamento com Ele. Oh, aleluia! Uma geração de crentes que vive como Judas, ao invés de viver como Pedro. Ambos pecaram, queridos. Ambos erraram como eu e você erramos. Mas Pedro sabia que ele pertencia agora a uma família e ele tinha um papai. Judas achava que ele tinha uma religião, e a religião condena, mas Jesus ama e purifica. A religião condena e mata, mas Jesus nos purifica e nos dá acesso à graça de Deus. O inimigo quer isolar você. Não caia no jogo do inferno. E entenda, sabe por que Satanás não suporta a comunhão dos santos? Por 3 motivos. Primeiro motivo, ele sabe que a comunhão é a proteção dos salvos. Você está entendendo? A comunhão é a proteção dos salvos. Irmãos, quem já andou de metrô lotado aqui, por favor? Lotado, sabe? Aquele lotado ao ponto de que se você levanta o pé para coçar assim, ó, a perna, você já não consegue baixar mais, porque já não tem mais espaço. Aí você vai assim, ó, dentro do metrô. Quem já andou de metrô assim, lotadão assim? Isso, ó, algumas pessoas. Quem já andou de metrô assim sabe que na hora que o metrô arranca, meu querido, você não precisa se preocupar. Você entra, você tenta achar um ferro para segurar, né? Aí quando você não acha, mas você vê que está tão lotado, você nem se preocupa, você fica ali pleno. Por quê? Porque você sabe que não vai cair. Sabe por quê? Porque os irmãos que estão à tua volta estão te protegendo. Sabe o que é isso? Quanto mais unido você estiver com os teus irmãos, quanto mais próximo você estiver de coração para coração, quanto mais junto você estiver com as pessoas que vivem em Cristo, você precisa entender, essas pessoas vão te proteger, essas pessoas vão te guardar, essas pessoas vão impedir que você caia, porque a comunhão dos santos protege os santos, meu amado. Quando Satanás quer matar alguém, ele faz... Eu não sei se você percebe isso, mas quando você vê Discovery Home Health, momento Discovery Channel, quando um predador quer matar alguma presa, o que ele faz? Ele dá um jeito de excluir ela do restante do bando. Por quê? Porque ele consegue matar um, mas ele não consegue matar o bando todo. A criação demonstra, irmãos, o que passa no reino espiritual.
Sabe quando você quer? Faça isso quando você chegar na sua casa, pegue 1 quilo de macarrão. Pegue 2 varetinhas de macarrão. Você vai quebrar assim, ó, com o dedinho. Mas aí você pega 1 quilo de macarrão, junta todos os feixinhos fininhos e tenta quebrar esse 1 quilo de macarrão. Você vai entender o que é estar unido em Cristo. E aí você vai entender o que diz Eclesiastes: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque é a maior recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a se levantar, mas pobre e miserável do homem que cai e está isolado e está sozinho, porque não tem quem o ajude a levantar. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, pode se manter aquecido quem está sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender, queridos. Há poder na comunhão dos santos, amados. Há poder na comunhão dos santos. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Não é normal, queridos. Satanás virar para você e falar assim: fique sozinho, se exclua de todo mundo. Ah, irmãos, isso é estratégia. E o meu papel aqui é te mostrar isso. É estratégia do inferno você achar que o inimigo é seu irmão do seu lado. Não é, irmãos. Esse irmão que às vezes peca contra você e que pisa no teu pé e que te aborrece, ele carece tanto da graça de Deus quanto você. Nós 2 estamos juntos caminhando para o céu. Nós vamos igual 2 porco-espinhos, irmãos. Já viu 2 porco-espinhos? Eles se juntam, irmãos. Eles podem até se espetar um ao outro, mas eles continuam juntos porque eles sabem que ali eles estão protegidos. E na comunhão dos santos, a proteção na comunhão dos santos. A comunhão não deixa você cair, a comunhão não deixa você se perder. Não ande sozinho. Sabe por que Satanás não gosta da comunhão? Porque a comunhão é a maior das adorações. A comunhão é a maior das adorações. Olha o que o texto bíblico diz em Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Você pode até não gostar de ouvir o que eu vou te falar, queridão, mas não adianta você ter cara de crente, jeito de crente, cantar hino de crente, trazer dízimo e oferta para a igreja, se você não se reconciliar com seu irmão. E repara que o texto bíblico diz assim: se você, que talvez nem saiba de nada, mas de repente percebe que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar e vai lá e se reconcilia com seu irmão. Para Cristo é mais importante que você esteja em comunhão do que você esteja entregando a sua oferta. Isso não significa que você não precisa entregar a sua oferta. Isso não significa que você não precisa entregar o seu louvor. Isso não significa que você não precisa entregar a sua adoração. Mas isso significa que, para Cristo, a comunhão dos santos vale mais do que os atos que você está fazendo diante dos santos. Aí você vira para mim e fala assim: mas Senhor, olha, pastor, por que Cristo não fala aí do tipo assim, se você que está com raiva do seu irmão, você que está bravo com seu irmão, você que está bravo com o seu querido, deixa a sua oferta e vai consertar primeiro com o seu irmão. Cristo não fala isso, Cristo fala do outro, que talvez nem está sabendo de nada. Sabe, talvez o irmão não está nem sabendo de nada. Sabe por quê? Porque para Cristo é inconcebível ter no reino dele uma pessoa que está com raiva do irmão e está contra a comunhão e ainda assim querendo oferecer algo diante dele. Isso é inconcebível no reino de Cristo. E aqui ele estava falando para seus filhos, para aqueles que são do seu reino. E ele então estava falando: olha, se você que é do meu reino, se você que é meu filho, se supostamente você estiver entregando a sua oferta, você lembrar: eita, tem um irmão que ficou bravo comigo, deixa lá a sua oferta, vai lá e se conserta. Mas ele não fala para a pessoa que está com ódio do irmão, sabe por quê? Porque não é possível você servir a Deus e ter ódio do irmão, querido. Não tem jeito. Esse é o evangelho de Jesus. Não tem como, irmãos. Esse é o evangelho de Jesus. Por isso que Jesus fala: olha, se por acaso você tiver
e teu irmão estiver bravo, vai lá consertar com ele. Vai lá e conserta com ele. Entenda, a comunhão é a maior das adorações. Satanás tem raiva da comunhão porque a comunhão protege os santos. A comunhão é a maior das adorações. E a comunhão é a expressão real da nova vida. Escute uma coisa, não existe nova vida. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus e com os irmãos. Não tem como você falar para mim que você tem relacionamento com Deus e não tem esse relacionamento com seus irmãos. Isso é impossível, queridos. Não tem jeito. Se você está ouvindo isso e você está falando, eu não preciso ter relacionamento com os meus irmãos para ter relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso é fake news de Satanás. E você não pode confiar nisso. Porque 1 João 1,6 diz, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, temos aliança com Ele, vivemos um relacionamento com Ele. Entenda, não é que tenhamos teologia, não é que estamos estudando Deus, e entenda, eu não estou aqui pregando contra a teologia, não é isso, você precisa estudar e você precisa conhecer a Deus, mas entenda uma coisa, conhecer de teoria é uma coisa, comunhão diz de conhecer na prática, e você precisa ter vivência de coração com Deus. E se afirmamos que temos relacionamento com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, nós temos relacionamento de coração com Ele e temos relacionamento de coração com os nossos irmãos. Temos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus é o que nos une, queridos. É o sangue de Jesus que nos une. Entenda uma coisa, meu querido. Nós evangélicos, nós cremos que nós somos besta demais, irmãos. Porque às vezes a gente acha que Deus, Ele veio e morreu exclusivamente pelo nosso segmento. Como assim, irmãos? Deus veio para morrer para todos. E o sangue de Jesus é que nos traz união com todos. Isso faz parte de uma nova vida, meu querido. Seja indígenas, seja batista, seja assembleia, seja presbiteriana, seja Deus e amor, pentecostal, não pentecostal, parede preta, não parede preta, hino tradicional, worship, seja o que vocês quiserem, que por vezes separam os crentes, isso não é da vontade do Senhor. O que é da vontade de Deus é que nós vivamos um único e vivo caminho, pelo sangue de Jesus que nos leva até o céu. Não é a indígenas, não é a assembleia, não é a batista que salva, é o sangue de Jesus que nos torna uma única família e que nos faz adentrar nos céus. É Ele, irmãos. Talvez o seu irmão seja até mais tradicional e você mais renovado. Ok. Talvez seu irmão esteja mais vivenciando uma vida mais tradicional e você uma vida mais renovada. Ok. Ok. O que importa não é nossas diferenças, mas nos importa o que nos une. E o que nos une é uma única coisa, que une a todos. O sangue de Jesus, que nos fez ser uma única família, queridos. Se você tirar meu sangue, comparar com o sangue do Gabriel e do Arthur, vai mostrar, nós somos família. O sangue que corre na Indizas, o sangue que corre na Assembleia de Deus, na Metodista, na Presbiteriana, na Batista. O sangue que corre em todas aquelas igrejas que professam Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador. E que vivem de acordo com a transformação da cruz do Calvário. Esse é o sangue da nossa família. E é isso que nos faz ser salvos em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não permita que a obra do distanciamento se erga novamente na sua vida. Não permita que Satanás distancie você da comunhão dos santos. Não permita isso. Não permita. Eu quero te dar 5 dicas rápidas para que você não deixe que isso aconteça na sua vida. Primeira dica rápida é: duvide
de todo pensamento que seja contra o seu relacionamento com Deus. Você está entendendo? Duvide de todo pensamento que seja contra o seu relacionamento com Deus. Duvide. Você tem um relacionamento com Deus. Deus ama você. Deus salvou você. Duvide, queridos. Duvide. Sabe aquele pensamento que às vezes bate na sua porta falando assim: Deus não te ama. Olha o que você está passando, Deus não te ama. Duvide disso, sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. E nada que você faz vai fazer com que Deus te ame mais, como também nada do que você viva vai fazer com que Deus te ame menos, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Nós não vivemos, irmãos, uma religião que diz que nós temos que ter atos para que Deus nos ame. Não, irmãos, Deus continua nos amando ao ponto de Ele nos repreender quando nós estamos em pecado, porque como eu disse semana passada, Deus é amor e justiça. Deus não é amor mais justiça. Deus, Ele é amor e justiça, e a justiça de Deus opera em meu favor pelo amor dEle. Duvide de tudo que distancia de Deus. Eu estou falando literalmente para você. Se você está recebendo uma proposta de emprego e essa proposta vai te distanciar de Deus, rejeite ela, meu querido. Seja crente ao ponto de escolher por Jesus. Ontem nós pregávamos, quem pregou foi o pastor Magno aqui, no culto dos homens. E ele diz a seguinte coisa: entre a santidade e a felicidade, escolha a santidade, meu querido. Entre você escolher a sua satisfação e escolher a Deus, escolha a Deus. Duvide de todo pensamento que seja contra o seu relacionamento com Deus. Duvide. Não aceite, lute contra. Lute contra. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Entenda uma coisa: Ele já provou para você que Ele te ama, e você precisa viver por esse amor, mostrando a Ele que você o ama também. A gente tem que parar com aquela coisa do tipo: não, Deus é meu Pai, e Ele vai entender que você escolheu outra coisa, que você abriu mão dEle para viver prazeres, e você se distanciou dEle, e você está vendo Deus uma vez por semana. Não, queridos. Falava hoje pela manhã: irmãos, eu amo a pastora Kézia. Sou apaixonado por ela. Já vivi mais a minha vida com ela do que solteiro, irmãos. Literalmente, eu não consigo viver sem essa mulher. Aleluia. Aleluia. Deposita, pastor. Aleluia. Sim, é verdade. Mas eu já falei para ela que eu a amo muito. Mas eu não a amo suficientemente como eu amo meu Deus. E eu já disse para ela que se em algum momento ela chegar para mim e falar ou eu ou Deus, eu vou virar para ela e falar assim: já está indo? Você quer que eu pague o Uber para você no teu trabalho? Irmãos, ela sabe. E sabe por que ela tem a certeza desse amor que eu tenho por ela? Porque ela sabe da certeza do amor que eu tenho por Jesus. E eu só consigo amar a vida dela e o coração dela e derramar sobre ela porque eu sei do amor que eu tenho recebido e da fonte que eu estou conectado. Entenda isso. Em nome de Jesus, entenda isso. Duvide de tudo contra seu relacionamento com Deus. Duvide. Segunda coisa, para que você vença o muro do distanciamento, lute contra todo pensamento ou ação que seja contra a sua comunhão com os santos. Olha o que diz Hebreus 10, 24 ao 25. Consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns,
Mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vem o dia que se aproxima, o grande dia. Entenda, meu querido, entenda, é isso aqui que faz a comunhão. Irmãos, entenda uma coisa, Jesus não vem para levar a igreja, para arrebatar uma igreja distante, uma igreja online. Irmãos, entenda, não existe igreja online. Com todo o amor e respeito aos meus irmãos que estão de casa, mas a ferramenta do online é para servir a eles no momento da dificuldade deles, mas não é para trazer conforto para eles estarem em casa sentadinhos, não. Não é para isso, queridos. O online serve para no momento de dificuldade. Por exemplo, como a nossa Gabi, que está hoje internada no hospital. E eu tenho certeza que ela está assistindo a celebração lá do hospital. Serve para ela. Mas não para você que não quer. Não quero ver a cara daquele irmãozinho hoje na igreja. Não serve para você. Sabe por quê? Porque se estiver no online dessa forma, vai para o inferno junto com o online. Entenda, irmão, Satanás quer criar distrações para as nossas vidas. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar o amor e as boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixe de estar na comunhão. Não deixe de estar junto com teu irmão. Porque é a comunhão que protege, irmãos. Você no secreto, você busca Deus para ter relacionamento e intimidade. Mas sabe quando Ele se manifesta? É quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle. É Bíblia, irmãos. Você vai ver milagres e manifestação quando 2 ou 3 estiverem se reunidos em nome dEle. É Bíblia. Leia a Bíblia, queridos. Leia a Bíblia. Esteja na comunhão dos santos. Mas cuidado. Cuidado. O inimigo tem os seus agentes infiltrados para erguer o muro da inimizade. Satanás tem um plano, irmãos, e eu já falei para vocês. Aí você acha que ele vai deixar os crentes se reunir? Feliz e contente, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos os irmãos felizes, abraçando, beijando. Você acha que vai ficar assim, irmãos? Não. Satanás vai trabalhar para atrapalhar a comunhão dos santos. E meu irmão, eu vou te falar uma coisa, se tem uma coisa que o bichinho é persistente e trabalhador. E ele tem um plano, destruir a sua comunhão com os seus irmãos e com Deus. E ele está trabalhando todo dia para fazer isso. E ele tem os agentes secretos dele, os 007 de Satanás. São aqueles infiltrados para destruir a comunhão dos santos. Pessoas que podem até estar próximos das pessoas da igreja, mas não estão em comunhão de coração. Esse tipo de pessoa está distante de Deus e tudo que sai da sua boca é apenas palavra de ódio, de raiva, de insatisfação, de reclamação. Nada está bom. Nada nunca está legal. Reclama de Deus, reclama do pastor, reclama do líder, reclama do irmãozinho, reclama do som que está alto, reclama do pastor que passou do horário, reclama de tudo. E ele sempre encontra uma pessoa para reclamar, para destinar o seu veneno para aquela pessoa ficar reclamando também. Cuidado, irmãos. Esses são agentes do inferno. E esses não são crentes, queridos. Esses não estão em comunhão. E o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a 1 ao 5, ele vai dizer que esse tipo de pessoa, você precisa se afastar dele. Você precisa se afastar, irmãos. Porque são pessoas egoístas, ingratas, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, fofoqueiros, cruéis, inimigos do bem, traidores, soberbos, arrogantes, tendo aparência de crente, tendo jeitinho de crente, professando Jesus como seu Senhor, mas negando a eficácia do seu poder transformador de mudança de vida. Não se permite mudar, continua sendo ruim. São inimigos da comunhão, queridos. São inimigos dos santos. São inimigos da comunhão dos santos e tentam atrasar a comunhão dos santos. Mas eu preciso te mostrar isso de forma muito clara. E eu não estou aqui, irmãos, defendendo em causa própria não, tá? Porque eu já falei para vocês. Eu me preocupo com o meu caráter. A minha reputação eu deixo cada um pensar o que quiser.
Para alguns, Jesus era o Salvador. Para outros, Jesus era um endemoniado perturbador de Israel. Se preocupe com o seu caráter, reputação, cada um vai pensar a sua de acordo com a maldade do seu coração. Então, não se preocupe com isso. Mas entenda uma coisa, esse tipo de gente que atrapalha a comunhão dos santos e sempre quando vai falar com um irmão é para falar mal do outro irmãozinho. Você viu fulano? Nossa, que tristeza. Você viu Beltrano? Que coisa horrível. Só sabe falar mal de todo mundo. Olha o que a Bíblia diz. E eu enumerei esse versículo para deixar para você bem clara. 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma 7ª alma que lhe é uma abominação. E eu botei um númerozinho para você saber quem são as 6 coisas e a 7ª que ele odeia. Olhos altivos, quer dizer, pessoa arrogante, pessoa mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos maldosos. Você que às vezes fica pensando em como fazer o erro, cuidado, o Senhor está odiando você. Pés pressurosos, e eu quis pegar a versão original aqui, para não ter dúvidas. Pés pressurosos, aqueles que correm, que se apressam para fazer o mal, não pode ver um mal que se atira. Um falso testemunho que profere mentiras. E o 7º, que a alma de Deus abomina, aquele que semeia discórdia entre irmãos. Então preste atenção numa coisa. Quando alguém estiver falando mal do irmãozinho, com quem quer que seja, entenda que o próprio Deus está olhando para ele, e o termo aqui que o Senhor usa é abominável. Deus abomina, Deus tem nojo, Deus tem ranço, Deus tem vontade de vomitar quando vê alguém falando mal do outro irmão e atacando a comunhão dos santos. Irmãos, é Bíblia, e eu quero que você me prove o contrário a isso que eu estou te mostrando. Porque a comunhão está no projeto do coração de Deus. E aquele tipo de gente que só sabe falar mal dos seus irmãos, só sabe falar mal de tudo e de todo mundo, esse tipo de gente Deus odeia, Deus abomina, Deus tem vontade de vomitar, Deus considera nojento, asqueroso, e Deus quer distante. Bíblia. E eu ensino Bíblia nessa igreja, irmãos. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa. Meus pensamentos são reféns da palavra de Deus. E eu sou refém do que a Bíblia nos diz. Então eu vou te falar uma coisa: não aceite você ser um 007 do inferno, que destrói a comunhão dos santos. Não. Se chegar alguém para falar mal do irmãozinho com você, seja da sua igreja ou de outra igreja, meu querido, fala: não, irmãozinho, em nome de Jesus, vamos orar por ele. Vamos orar pela vida dele. Não, mas você não está entendendo, olha o que ele fez comigo. Eu sei, mas deixa eu te falar o que Jesus fez para você. Jesus te salvou. Seu irmão pode ter te ferido, mas ele carece da graça como você. Bem-aventurados os pacificadores, diz Mateus 5, porque eles serão chamados filhos de Deus. O inverso também é verdadeiro. Malditos são aqueles que trabalham pela discórdia, pela perturbação e pela guerra, porque eles serão chamados filhos de Satanás. É pesado, mas é Bíblia. E aqui a gente não dá alimentozinho realinho não, nem água com açúcar. É isso aí e recebe. Amém? Terceiro ponto. Não se permita viver isolado, mas perdoe você e aos seus irmãos mutuamente. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Perdoe seu irmão, querido. Talvez seu irmão pisou na sua perna. Talvez seu irmão fez mal contra você. Talvez alguma coisa saiu errado. Talvez seu irmão não tivesse naquele bom dia e vacilou, irmãos. Perdoem. Irmãos, essa igreja é uma igreja sarada, que não tem problema em pedir perdão. Eu, como pastor, irmão, já errei contra vários irmãos e já pedi perdão. Você pode perguntar para aqueles mais próximos de mim, irmãos, quantas vezes eu já não cheguei e falei: me perdoe. Me perdoe. Porque eu erro, irmãos. Como qualquer um aqui nesse recinto erra, nós erramos. E o perdão é a ferramenta de Deus para manter a comunhão, querido. O perdão é a ferramenta de Deus para manter a comunhão. Você só consegue manter a comunhão com o Espírito Santo porque Ele está aqui perdoando. Oração do Pai Nosso, ele diz:
Pai, perdoa-nos como temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Perdão faz parte do relacionamento com Deus. Perdoe seu irmão. Pastor, eu não estou sentindo, nem deu um arrepio. Não é assim, queridos. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar e eu quero lançar fora as ofensas. Mas pastor, a pessoa continua me ferindo, perdoe mesmo assim. Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pessoal estava cuspindo nele e maltratando ele. Ainda assim lá ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E eu já disse isso e torno a dizer, perdão tem muito mais a ver com quem está liberando do que com quem está recebendo. Porque perdão impede que o mal que a outra pessoa está fazendo mate seu coração. Perdoe. Libere, deixa viver, esteja em comunhão, quarta e penúltima coisa, pratique, siga a regra de ouro deixada por Jesus para os seus relacionamentos, faça você, pratique você, assim em tudo que façam aos outros, assim, em tudo, façam aos outros o que você quer que eles te façam. Você quer que a pessoa te ame? Ame você a pessoa. Você quer que a pessoa cuide de você de alguém. Queridos, entenda uma coisa, eu não estou aqui falando que todo mundo vai ter o mesmo nível de afinidade, não é isso. Afinidade é uma coisa, comunhão é outra. Às vezes você tem afinidade um pouco mais com algumas pessoas, ok, faz parte. Jesus tinha 12, mas tinha 2 que estavam mais próximo. Isso se chama afinidade. Mas os 12 estavam vivendo em comunhão. Você não pode fechar o seu coração para outras pessoas. Você pode ter o teu grupinho de amigos, ok, tudo bem, não tem problema. Mas você não pode tampar essa panela ao ponto de ninguém entrar mais nesse grupinho, queridos. Você precisa dizer, olha, a vida está aberta. A igreja precisa estar aberta para receber a todos. E você precisa estar disponível a amar e ser amado. Porque tem algumas pessoas, irmãos, que só querem ser amadas, mas elas não querem amar. Tem algumas pessoas que querem viver a comunhão de estar junto, mas não quer se esforçar pela comunhão de estar fazendo. Assim, aquilo que você quer que os outros te façam, façam você aos outros. Lembra da história semana passada do churrasco? Quem estava aqui semana passada, lembra que eu perguntei quantos gostariam que eu pagasse um churrasco? E é um monte de gente que levantou a mão. Beleza, então, estão me devendo um churrasco. Porque se você quer que eu faça, você precisa fazer primeiro. Eu queria tanto que o pastor me visitasse. Uau, visita o pastor também. A casa do pastor está aberta, irmãos. Mora ali na Rota do Cavalo, Rua 1, Casa 6, condomínio Recanto da Serra, na hora que você chegar. Minha casa é aberta para todos os crentes, irmãos. Minha vida é aberta para todos os crentes. Eu queria tanto que o irmãozinho falasse comigo. Vai você falar com o irmão primeiro. Eu queria tanto fazer isso. Faz você. Aquilo que você quer que os homens te façam, faça você aos homens. E por fim, e última coisa, entenda. Seja ministro da reconciliação e não isolado do inferno. O texto bíblico diz assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isso provém de Deus, que me reconciliou com Ele. Eu estava distante e Ele me aproximou. Eu estava isolado e Ele me trouxe de volta. Tudo isso começa com Cristo, que me reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Talvez você não entenda isso que eu vou te falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio hoje para essa igreja achando assim, quem tem um ministério é o pastor. Quem tem um ministério é a pastora.
São os irmãos que cantam, eu não tenho ministério nenhum. Todos nós temos um ministério, crente. Todos nós recebemos um ministério de Deus. Você recebeu um ministério. Você foi chamado para ministrar. Você recebeu um ministério. E qual é o ministério? O ministério da reconciliação. É sua obrigação, é minha obrigação trabalhar pela comunhão dos santos. Isso é, trabalhar pelas pessoas que não estão na família de Deus, para que elas venham para a família de Deus. Mas como eu falei, tem hora que os crentes é besta. O que eles pensam? Não, Jesus me salvou. Aí vê um pecador aí na rua, levanta o nariz e sai com cara de nojo. Ei, meu querido, lembra de onde Jesus te tirou e aonde Jesus te colocou? Eu falava isso no meu pequeno grupo recentemente. Você não quer errar na vida? Lembre de 3 coisas. Lembre de onde Deus te tirou. Lembre aonde Deus te colocou agora. E lembre para onde Deus está te levando. Lembra do passado que Jesus te livrou. Lembra da vida presente que Jesus está te dando. E lembra da nova Jerusalém que Jesus vai fazer você morar lá. Se você viver dessa forma, você não erra. Você vai lutar contra o mal e contra o erro. Você tem um ministério da reconciliação. Você tem um ministério da reconciliação. E ele diz, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. Você tem que pregar a mensagem da reconciliação com o seu irmão. Você precisa pregar a mensagem do Evangelho que salva as pessoas, que conecta as pessoas da família de Deus. Você precisa pregar o Evangelho que diz que as pessoas agora elas são amadas como filhas de Deus. Você precisa literalmente promover a comunhão dos santos. Sabe quando você vê um irmãozinho que está bicudo com outro? É seu papel e é o seu trabalho trabalhar para aqueles irmãos fazerem as pazes, querido. Você é um agente de Deus e não um 007 do inferno. Ele nos deu a mensagem da reconciliação e não do distanciamento. Tem pessoas que querem botar dificuldade para as pessoas aceitarem Jesus. Não, irmãos, deixa vir para Jesus. Deixa vir. Tem pessoas que os outros estão falando e os outros... Não, mas você está com a razão. Meu irmão, quem tem a razão é Jesus, que morreu na cruz por mim e que me salvou. Nós temos uma mensagem a pregar, e a mensagem da reconciliação, porque nós somos embaixadores de Cristo nessa nação. Você recebeu um novo coração, você recebeu uma nova vida, você recebeu um novo viver. Jesus transformou a sua vida, Jesus transformou você e te deu uma mensagem de reconciliação. Você precisa estar junto, você precisa estar próximo, você precisa estar vivendo a graça de Deus. Não deixa o Satanás afastar você da comunhão dos santos. Não, trabalhe pela comunhão. Irmãos, eu sou um defensor assíduo, e eu defendo mesmo a igreja. Enquanto tem uns por aí que batem na igreja de Jesus, eu defendo. Sabe por quê? Porque Jesus não vai levar noivas individuais para o céu. Ele vai levar uma única noiva, a coletiva, a igreja coletiva dele, que é santa, irrepreensível e que está em comunhão. São esses. Esteja em comunhão com os teus irmãos na igreja. Perdoe mutuamente. Lute contra o distanciamento, mas esteja alinhado e conectado com Deus Pai. Fiquemos de pé em nome de Jesus.